Amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Gostaria inicialmente de agradecer aos nossos companheiros da Casa Espírita da Prece, que nos dão nesse momento a oportunidade de trazer, ainda que via internet, porque nós estamos confinados e as atividades da casa estão suspensas temporariamente por conta dessa pandemia que estamos vivendo, e que nós possamos, ainda que dessa forma, um pouco diferente, aproveitar esses minutos que estamos tendo aqui para que nós possamos refletir, em especial hoje, sobre o tema proposto da palestra dessa noite, cujo estudo é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Queridos amigos, antes de iniciarmos propriamente no tema, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais, penso que pertinentes, e também não deixo de ter o foco do tema proposto na noite de hoje, que é essa situação em que estamos vivendo, uma situação muito difícil, de fato é algo inédito, para, creio que a maioria de nós, em função de estarmos aqui confinados, num momento em que o planeta, de uma maneira geral, não o país, mas o planeta, de uma maneira geral, vive uma crise pandêmica terrível, que é a ação do Covid-19. Mas em relação a essa situação, cumpre ressaltar um caso muito interessante, ou seja, que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz exatamente essa pergunta, que é a pergunta 737, que é muito pertinente com o que estamos passando nos dias atuais. Allan Kardec pergunta à falange de espíritos superiores: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E a resposta: para fazê-lo avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Continua Kardec, na pergunta seguinte, a 738. Mas Deus não poderia adotar outros meios que não os flagelos destruidores? E os nossos amigos mais uma vez respondem: sim, e ele os emprega. No entanto, é o homem que não o aproveita. É necessário que seja castigado em seu orgulho e que se faça sentir na sua fraqueza. Sabe as palavras, meus amigos, desses amigos espirituais que nos fazem repensar ou nos fazem pensar de uma maneira um pouco diferente sobre a situação em que estamos vivendo. É preciso ver com muita calma e com muita serenidade essa situação que iniciou-se lá na China há alguns meses, há algumas semanas, e que rapidamente dissipou-se por praticamente todo o mundo. O coronavírus derrubou as fronteiras, atingiu praticamente a todos os países do globo, fazendo-nos lembrar que estamos todos dentro de um mesmo planeta, todos dentro de uma mesma casa chamada planeta Terra, que somos irmãos uns dos outros. E ele vai mais além, Esse vírus invisível, imperceptível ao olho humano, atingiu a todos, indistintamente, assim como os amigos espirituais fazem ressaltar aqui, para que seja afetado em seu orgulho e na sua fraqueza. Ricos e pobres, autoridades, majestades, enfim, pessoas do mais alto galardão foram atingidas por esse vírus, demonstrando que todos somos iguais diante da divindade do Pai.
Todos estamos diante da mesma casa, do mesmo teto, do mesmo lar, e somos iguais perante aos olhos de Deus. É uma lembrança muito expressiva que nós não podemos esquecer nesse momento. E eu acho que o ensinamento não para aí. Eu acho que o ensinamento vai até mais além. O ensinamento nos mostra que nesse momento não podemos, em hipótese alguma, nos tornarmos pessoas egoístas, não é? Porque não basta eu cuidar da minha pessoa, é preciso que o outro também cuide dele. É preciso que o outro também tome as suas precauções, porque é através da contaminação coletiva e que esse vírus está se transmitindo. É preciso também, meus amigos, agradecer. É um momento de gratidão para todas aquelas pessoas que não podem se furtar e deixar ir ao trabalho, em especial aos nossos amigos que trabalham na área da saúde, né? Para que nós possamos ter a retaguarda suficiente, né? Ou necessária para que possamos passar essa fase difícil que nós estamos passando nesse momento. Nossa gratidão a todos esses companheiros que, de uma certa forma, se dispõem, né, a deixar os seus lares, os seus familiares, em busca do bem comum e do próximo. Nós também não podemos nos esquecer, meus amigos, que nesse momento nós estamos confinados dentro do lar. Lembrando que o lar é o nosso instrumento maior de regeneração. É onde nascemos, é onde vivemos, né? São os amigos, são aqueles familiares que nos colocam à prova a todo momento. Então que nós aproveitemos esse momento difícil, momento crítico que a humanidade vem passando, mas que nós possamos, assim como os nossos amigos espirituais nos alertam, aproveitar para que possamos caminhar mais rapidamente no processo da nossa evolução moral e espiritual. Lembrando que estamos num franco processo de transição planetária, que estamos deixando um planeta de provas e expiações para trás, entrando num planeta de regenerados. Meus amigos, é hora de repensar. O coronavírus, de uma certa forma, nos traz essa missão, que nós possamos, em conjunto com os nossos familiares, em especial a qual estamos confinados, repensar, né, nessa situação, na nossa pequenez diante da imensidade que é o poder e a grandeza de Deus. Entrando especificamente no tema da noite de hoje, que nos fora proposto para os nossos estudos em conjunto, né, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aliás, essa é uma pergunta dos livros dos Espíritos, uma pergunta muito recorrente, muito conhecida no meio espírita. É a pergunta 459. Né? Allan Kardec, né, ele faz exatamente esse questionamento. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos? E eles são claros na resposta. Mais do que imaginais. Pois com bastante frequência são eles que os dirigem. Meus amigos, e como se dá essa intervenção ou essa interferência dos encarnados para com os desencarnados e vice-versa, né? Através da lei de sintonia. É através do nosso pensamento. André Luiz chama de hálito mental, da nossa casa mental. Nós vamos atrair justamente aqueles espíritos que estiverem na mesma faixa vibratória que estivermos atuando. Se nós estivermos combinados com ações e pensamentos positivos, nós vamos atrair espíritos da mesma faixa vibratória, ou seja, espíritos de alto galardão. No entanto, se os nossos pensamentos e os nossos atos forem atos que decorram contrários às leis divinas e às leis de Deus, nós vamos atrair amigos espirituais, irmãos espirituais, que ainda também não atingiram a sua evolução moral. Ninguém dá o que não tem,
e também não recebe o que não merece. Emmanuel nos esclarece, num determinado momento da sua obra, que diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Daí fica claro a importância do nosso pensamento, do nosso hálito mental. O que é que nós estamos fazendo com o nosso pensamento, com a nossa consciência? É fato que não é possível ficar sem pensar. Então, necessário que façamos permanentemente uma higienização mental. E como isso se dá? Através de atos positivos, de pensamentos positivos, de ações linkadas ao bem e à caridade. É por isso que o Espiritismo apregoa: fora da caridade não há salvação. Porque enquanto estamos juntos ou apregoados a situações positivas, vinculados a essas situações positivas, a nossa mente, o nosso hálito mental se torna também positivo. Ou seja, vamos atrair espíritos na mesma faixa vibratória. Jesus já nos advertia: orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos, vigiai os nossos atos, vigiai as nossas atitudes, porque a interferência é fato. Se os espíritos existem e convivem conosco, nós vamos atrair, evidentemente, como já dissemos, aqueles que estiverem na mesma faixa vibratória. É como uma corrente elétrica, é como um sinal de rádio. Nós vamos estar ligados àquela emissora ou àquele canal de televisão que procurarmos sintonia, né? Se nós quisermos sintonizarmos determinada emissora, temos que achar determinada frequência e vice-versa. Meus amigos, a importância do pensamento é fundamental para a convivência com esses espíritos, né, que estão aqui. E essa situação pode não ser só de encarnados para desencarnados, pode ser também, muitas vezes, de encarnados para encarnados. O fato é que estamos mergulhados num mar de emoções e que vamos receber aquilo que pudemos transmitir. O nosso cérebro é um aparelho receptor e difusor ao mesmo tempo. Recebemos e repassamos informações positivas ou negativas, dependendo da nossa maneira de ser e agir, e atraímos, como dissemos, aquilo que eventualmente estamos dispostos a fazer. Se nós tivermos hábitos positivos, saudáveis, repito, vamos atrair situações e espíritos no mesmo grau de evolução. No entanto, se nós estivermos vinculados a pensamentos e hábitos desfavoráveis ou que forem defrontem às leis divinas, às leis de Deus, vamos atrair espíritos da mesma faixa vibratória. E por isso que muitas vezes surgem processos obsessivos, né? Porque vinculam-se a esses espíritos que estão dentro da mesma faixa vibratória, né? Faixa em que muitas vezes acabam aprisionando um determinado espírito, né, para que se leve a uma determinada situações. Casos, por exemplo, de suicídio muito comum, se ouvir relatos em que o tentante, no caso aquele que já tentou o suicídio, né, ele se coloca diante de uma situação em que ele relata: eu ouvia vozes, você precisa acabar com a sua vida de nada serve, né? Ou seja, ele sintonizava com essa situação na medida em que ele atingia o desejo central, como diria André Luiz, e afinava-se com espíritos na mesma condição vibratória. Aliás, em relação a essa situação, há um caso muito interessante relatado no livro Ação e Reação, que é um livro da Lavra de Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz, que demonstra exemplificadamente o fato da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É o caso da Marina, é uma jovem de quase 30 anos de idade que está destinada ao suicídio. Ela quer pôr fim à sua vida. É um fato contado no livro Ação e Reação.
A mãe, no entanto, desencarnada, né, tutelada da Mansão Paz, onde André Luiz e Hilário fazem um estágio durante 3 anos, né, ouvem aquela determinação, aquela prece, e junto com o assistente Silas, são procurados pela mãe, pela Luísa. E quando a mãe chega até o benfeitor, diz: olha, eu já fiz o que podia, não tem mais o que eu possa fazer, a minha filha encarnada vai se suicidar. Então, rapidamente eles resolvem, ir até o lar da Marina e ver o que efetivamente está acontecendo. E quando chegam lá, de pronto, já afastam vários espíritos dentro da mesma faixa vibratória, com o mesmo desejo central, que é a jovem, que é o suicídio. E quando o espírito de Silas, quando o benfeitor Silas se aproxima da jovem, que naquele momento se apodera de um copo de veneno para ingerir o veneno e liquidar com a sua vida, ele dá um jato mental sobre a jovem, num pensamento, e diz a ela: vai se suicidar assim, sem uma oração sequer? E ela estremece-se, e o copo cai rapidamente da mão, cai e se quebra, aquele veneno se perdendo naquele momento. Ele aplica alguns passes magnéticos, a jovem repousa em sono, e no desdobramento do sono ela é acolhida pelos amigos espirituais que a visitavam e a mãe. E a mãe cobra dela a posição, filha, tu vais derrogar a prova? Como? Tu tens uma filha pequena, a filha tinha 2 anos. Aí então Silas relata a situação. Ela desejava o suicídio porque naquele momento da sua existência, o marido havia sido recolhido a um leprosário, e a filha de 2 anos era surda e muda, e ela não tinha mais condições financeiras de sustentar aquela situação. Pensava ela então no fim da sua jornada através da aniquilação da vida pelo suicídio. Os amigos espirituais explicam que aqueles três indivíduos, aqueles 3 espíritos, eles estavam diante de uma situação comum. O marido, que estava no leprosário, a mulher, que desejava o suicídio, e a filha pequena. A bem da verdade, eles estavam em resgates kármicos dentro da própria família. Numa encarnação anterior, aquela que hoje é a mulher, interferira no casamento da outra, ou seja, da jovem, que era uma irmã. E dessa forma, ela acaba criando uma situação kármica de resgate. E nesta encarnação, os três reencarnam dentro do mesmo ciclo doméstico. Mais uma vez, Jorge, que era o marido, deveria se casar com Luísa, com a filha, com a irmã, no caso, com a Zilda, que era a irmã. No entanto, 2 semanas antes do casamento, Marina interfere na relação e a irmã vai ao suicídio, acomete um suicídio. Eles acabam se casando, a irmã que era comprometida foi para o mundo espiritual e reencarna na condição de filha, naquele lar, e é agora Nilda, aquela menina de 2 anos de idade, na condição de surda e muda. Ou seja, ela está lá dentro de um resgate kármico para aquela família. Mas os amigos espirituais evitam que ela acabe criando um débito ainda maior para a sua existência. E veja, há uma intervenção direta dos nossos amigos espirituais. Eles conseguem, num determinado momento, interferir de forma de pensamento, dizendo a ela: tu tens que suportar a jornada, tem que suportar o momento. É um momento de reparação kármica. Ou seja, é preciso dar continuidade. O momento é difícil, mas acreditemos, assim como estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo, meus amigos, um momento muito difícil no nosso planeta, na nossa realidade.
Um momento que talvez nunca tenhamos vivido, pelo menos a nossa geração não tenha vivido dentro dessa existência. Mas é preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso tirar sinais positivos dessa situação. É preciso pedir aos amigos espirituais para que possamos ter a possibilidade de suportar essa situação. É preciso que nós acreditemos. É preciso ter serenidade. E quando nós falamos em hálito mental, é preciso que nós possamos, meus amigos, nesse momento, ter muita serenidade e estarmos sintonizados com notícias, com situações, principalmente televisivas, de maneira positiva. Não nos deixemos induzir por situações que nos levem ao desespero, ao caos. Tenhamos fé, não é? Que possamos acreditar, não é? Que são situações difíceis que todos nós temos que passar, estamos passando em conjunto, da China ao Brasil, estamos todos dentro da mesma situação. Vamos encarar essa situação com a gravidade que o caso requer, mas com serenidade, com paz do espírito, não é? Para que nós possamos superar todos juntos, não é? Esse momento de crise aguda que estamos vivendo. Era o caso dessa jovem. Ela queria aniquilar a sua vida porque não via mais saída. Mas o fato é que ela estaria agravando ainda mais o seu débito, da sua existência, à medida em que cometesse o suicídio, né? E estava sendo intuída para isso, né? Porque ela estava em sintonia com esses amigos espirituais que a levavam a pensar dessa forma. Meus amigos, é preciso ter muita calma e muita serenidade em momentos difíceis como o que estamos passando. Mas é preciso também ter muita fé. É preciso acreditar. Nós precisamos lembrar daquela passagem de Jesus em que, quando ele está no barco à deriva, os apóstolos que estão junto dele, os discípulos que estão junto de Jesus, acorda o homem aí, o negócio vai virar, acorda o homem aí, E Jesus, com toda aquela sabedoria e mansuetude, acalma a tempestade. Tudo passa, meus amigos. É como Chico Xavier dizia, tudo passa. Passa as coisas boas e passa as coisas ruins. É preciso ter calma, é preciso ter serenidade, é preciso discernir aquilo que podemos e o que não podemos fazer. E nesse momento é preciso também utilizarmos do nosso livre-arbítrio para saber a quem e a como estamos sintonizados no mundo. De que maneira nós estamos nos recebendo, nós estamos colocando dentro dos nossos lares essas informações, Os nossos amigos espirituais, assim como Allan Kardec nos coloca na pergunta 59, estão junto de nós, Ou seja, a interferência é constante, Precisamos que estejamos alinhados aos amigos positivos, aos amigos que estão vinculados ao bem. Não possamos nos desesperar, nós não possamos entrar em pânico, mas que nós possamos refletir, de fato, diante dessa situação. Porque, como o próprio Kardec disse, o tema da noite é esse, nós precisamos acreditar na interferência dos nossos amigos. E ela se dá, repito, através do nosso hálito mental. Eu pergunto a vocês, você recebe qualquer um dentro da sua casa? Qualquer pessoa entra dentro da sua casa? Ou você faz uma triagem para que pessoas entrem dentro do seu lar? Assim é a nossa mente. Nós não podemos estar abertos a qualquer tipo de pensamento. Quando um pensamento negativo ou destrutivo chegar até nós, procuremos mudar imediatamente a forma de pensar. Procuramos derrogar esse pensamento para que isso não seja destrutivo na nossa realidade. É preciso também ter muita paciência nesse momento, porque nós estamos todos num processo de confinamento, Um momento em que todos estão a ponto de explodir, E qualquer coisa que se faça, qualquer coisa que se fale dentro do lar, ou dentro do nosso âmbito de trabalho, nós já explodimos, É preciso ter calma. É preciso compreender que o momento é difícil, mas é um momento de transição para uma era de regeneração a que estamos caminhando. A interferência dos espíritos, ela acontece,
de fato. Então, que nós possamos aproveitar essa interferência no aspecto positivo, vinculado a esses espíritos que estão nos auxiliando do lado positivo. Vamos ter fé e vamos acreditar. Nesse livro que eu recomendo, nós estamos estudando inclusive, que é o livro Ação e Reação, há um outro caso, mais emblemático ainda, que é o caso da Poliana e do Sabino, né? Só para relatar mais um exemplo prático dessa situação, que é o caso de uma moça, né? Que também se vê numa condição muito difícil, porque ela tem um filho, que é o Sabino, né? E o Sabino é um anão, né? Ele é anão, mas ele tem paralisia cerebral, além de ser cego, surdo e mudo. Está no livro essa situação, né? E diante dessa situação, ela já não encontra mais forças para sustentar, né? Ela inclusive está a ponto de desencarnar, né? Por conta de um problema cardíaco. Mesmo assim, ela não é desamparada. Ninguém é desamparado. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, né? Nos disse Jesus. Então, nessa condição de tutelada, que é inclusive da Mansão Paz, ela recebe mais uma vez a visita dos nossos amigos espirituais. E quando eles lá chegam, eles percebem que é uma residência muito simples, muito humilde, né? Numa área rural distante, e relatam a cena. A mulher vai desencarnar há alguns instantes, né? E ali não havia nenhum recurso que poderia ser utilizado naquele momento. Então, o instrutor, o benfeitor Silas, vai diante dela e dá um passe magnético na glote para que ela sinta sede, porque ali ele apenas observava um copo de água, né? E naquele copo de água ele coloca o remédio que ela precisa para aquele momento, né? E diante dessa sede, ela vai até aquele cântaro, toma aquela água, passa então a repousar. Em desdobramento do corpo, naquele instante, ela é retirada e levada a uma relva próxima, né? Aonde os amigos espirituais as acolhem, né? Aplicando no seu perispírito o medicamento necessário para a sua regeneração momentânea. Ou seja, ninguém é abandonado. Mesmo diante de uma situação difícil, praticamente impossível, como nesse caso, os nossos amigos a acolheram, né? Dão o devido cuidado à pessoa, que depois de retornar ao corpo físico, ela se restabelece por determinados instantes, né? E o benfeitor explica: amanhã, visto que era altas horas da noite, naquele momento em que ela for atendida, algum samaritano passará e a acolherá, ou seja, também será induzido a fazê-lo. Meus amigos, nós não estamos desamparados. Nós estamos sempre com o concurso dos nossos amigos espirituais. Por isso eu insisto, para que nós possamos pensar e refletir sobre isso, né? Principalmente nesses momentos de dificuldade, de crise extrema que estamos passando, que nós possamos refletir nos nossos atos, nas nossas atitudes, né? Porque é preciso orar e vigiar, né? Porque Jesus também nos alerta: pedi e obtereis, mas que possamos pedir aquilo que está vinculado à nossa necessidade, que nós possamos ter a serenidade suficiente, o discernimento suficiente nesses momentos de dificuldade, de crise, para que nós possamos pensar e agir positivamente. Porque se cada um fizer a sua parte, se cada um agir de forma positiva e pensarmos de maneira positiva, o mundo, de uma certa maneira, caminhará mais rapidamente para esse processo de regeneração. Nós estamos às portas dessa transformação moral, né? O próprio Jesus nos adverte: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ou seja, herdarão a terra aqueles que têm a sabedoria e a mansuetude para continuarem aqui trabalhando e operando. Que nós possamos, diante dos ensinamentos de Jesus, através do seu Evangelho, em especial nós espíritas, através das obras básicas da codificação e de todas as obras complementares como essa que nós citamos, que nos dão muito ensinamento, ter a serenidade, a
calma, a tranquilidade para enfrentarmos as dificuldades, mesmo nos momentos difíceis que estamos vivendo. Que nós possamos, juntos, um ao lado dos outros, agradecer, que nós possamos valorizar esses momentos, porque certamente ao final dessa pandemia, e eu espero que seja breve, nós vamos valorizar ainda mais um aperto de mão, um abraço, um beijo, não é? Um bom dia, um muito obrigado. Aqui hoje estamos confinados, não estamos tendo a possibilidade de fazê-lo. Que nós possamos aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade, tirar proveito dessa situação, compreender a gravidade, sim, mas que nós possamos entender da necessidade, da serenidade, do bom senso, da oração, em especial da oração, eu diria, né? Porque a oração é a que permite a intervenção direta dos Espíritos nas nossas ações, nos nossos atos. É a oração que nos dá força, nos dá intuição, né? A oração é que nos dá o caminho, a diretriz, né? Para que possamos continuar. Então, queridos amigos, já caminhando para o final dessa bendita oportunidade que foi me dada por nossos amigos lá da Casa Espírita da Prece, para que alguns minutos nós possamos trilhar em conjunto, né, esses momentos de reflexão, que nós possamos, refirmo, ter paz, serenidade, calma, tranquilidade, que nós possamos estar sintonizados com situações positivas, vinculadas ao bem, para que possamos atrair espíritos amigos e que possamos todos em conjunto superar com a mais brevidade possível esse momento de dificuldade a que estamos fazendo. Vamos nos apegar a Deus, a Jesus, a nosso irmão maior, não é? Agradecer sempre, né? Agradecer a todo o tempo, né? E vamos continuar firmes e fortes nessa jornada, porque temos certeza que em breve estaremos todos juntos, reunidos em nome do Senhor. Muito obrigado a todos, obrigado à Casa Espírita da Prece por essa oportunidade, por esse momento, né? Não vou relatar nomes aqui para não esquecer de ninguém, mas o meu carinho em particular a todos, né? E que nós possamos nos reencontrar em breve para mais uma vez estarmos juntos. Obrigado a todos. Uma boa noite.